amados ouvintes do canal Escatologia Fácil em Ação. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico sobre escatologia. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje dando continuidade em nossos estudos bíblicos, depois de um bom tempo sem gravar aqui os nossos estudos, estou retornando, amados, retomando as nossas lições, os nossos estudos, que eu creio que vai abençoar a minha sua vida espiritual, em todas as áreas. Deus abençoe grandemente. Se você estiver no podcast, no Spotify, ao final desse estudo, deixe um comentário sobre o que você achou desse tema, sobre o que você achou do nosso vídeo de hoje, do nosso podcast de hoje, e que eu creio que o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações, tá bom? E o tema do nosso podcast de hoje, dando continuidade nos nossos estudos, nas nossas lições sobre escatologia, é: o que a Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro? Amém? Esse é o tema de hoje, um tema muito interessante, muito falado, abordado pelos estudantes de escatologia. E eu quero estar lendo, amados, estar lendo uma porção das Escrituras como base, como texto áureo do tema de hoje, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos do 7 ao 10, que é a base do nosso ensino de hoje. Amém? Que diz assim: Alegremo-nos, exultemos e damo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vá, não faças isso. Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículos do 7 ao 10. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus, amados, por esse estudo bíblico, e eu separei aqui uma leitura sobre esse tema de hoje, que vai falar claramente o que são as bodas do Cordeiro, o que é as bodas do Cordeiro, que vai falar sobre o casamento do Cordeiro. E eu quero estar lendo para os amados irmãos, e os amados irmãos possam estar acompanhando esse estudo, amém? Que diz assim: o termo casamento do Cordeiro é encontrado na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse. Refere-se a um evento significativo que é descrito como o ponto culminante da história e a união de Jesus Cristo, simbolizado pelo Cordeiro, com a sua noiva, simbolizando o povo redimido de Deus. E aí vai dizer: as bodas do Cordeiro são retratadas como uma grande celebração e uma ocasião alegre. Simboliza a união eterna entre Cristo e seus seguidores, muitas das vezes referidos como a Igreja ou a noiva de Cristo. As vestes de linho fino da noiva representam os atos de justiça dos santos, destacando a pureza e a santidade dos redimidos. A imagem das bodas do Cordeiro é usada em todo o livro de Apocalipse para retratar o cumprimento final do plano redentor de Deus e a consumação do relacionamento entre Cristo e seu povo. Enfatiza a comunhão eterna que os crentes terão com Jesus no reino celestial. Embora o conceito das bodas do Cordeiro seja encontrado principalmente no livro de Apocalipse, o tema da união de Cristo com a sua igreja, como uma noiva, também é mencionado em outras partes do Novo Testamento, como, por exemplo, Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 32, onde o relacionamento entre marido e mulher é usado como uma metáfora para o relacionamento entre Cristo e a igreja.
Conclusão. No geral, o casamento do Cordeiro é uma representação simbólica da união final entre Jesus Cristo e seu povo redimido, retratando uma realidade futura de comunhão eterna, alegria e celebração na presença de Deus. Amém, amados? Aqui nós acabamos de entender claramente, através dessa leitura, o que é as bodas do Cordeiro, o casamento, que aqui está dizendo, simbolizando a igreja, que é a noiva, os redimidos, os salvos em Cristo, e aqui simbolizando o noivo, que é Jesus Cristo, ou seja, a união da noiva com o noivo, os salvos em Cristo com o Senhor, lá nos céus, na eternidade. E é poderoso nós entendermos esse ensino, amados, porque se os amados irmãos, assim, para falar sobre uma cronologia, os amados irmãos que estão acompanhando aqui os estudos, os nossos estudos, os amados irmãos sabem que eu estou falando numa visão pré-tribulacionista, porque é a visão que eu entendo, que eu estou compartilhando com os amados irmãos, mas respeitando as demais visões, outros entendimentos, amém? Somos irmãos em Cristo e concordamos que o Senhor Jesus irá voltar, amém? E respeitando as demais visões. Mas a visão que nós estamos trazendo aqui neste canal, Escatologia Fácil em Ação, nesse podcast, é a visão pré-tribulacionista, amém? E os amados irmãos que já têm acompanhado aqui os podcasts, eu falei sobre o tribunal de Cristo. Então, falando de uma cronologia entre as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, muitos estudiosos entendem que primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiveram vivos, os salvos, subirão juntamente para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E após este acontecimento, lá no céu haverá o tribunal de Cristo, onde os salvos, os redimidos, eles estarão na presença ali de Deus, ali no tribunal de Cristo, para receber os galardões que simboliza as coroas, então as recompensas. Então esses galardões são coroas pelos atos de justiça, as obras que esses santos, que esses salvos realizaram enquanto estiveram aqui, cumprindo a vontade de Deus na terra, fazendo a obra de Deus. E então, logo após o tribunal de Cristo, ocorrerá esse evento que é o chamado o casamento do Cordeiro. E eu creio que é poderoso, todos esses eventos são gloriosos e nós todos aguardamos esses cumprimentos, esses momentos finais da era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo no momento, mais especificamente falando, da dispensação da graça, que é o momento que a igreja ela está cumprindo a sua missão, o seu chamado, o ID de Jesus. Então todos nós aguardamos esse momento glorioso e também nos preparamos cada vez mais, todos os dias, para participarmos desse momento, amém? E que possamos estar preparados para este momento. É por isso que nós trazemos aqui estudos escatológicos, que são temas importantes, atuais e necessários para que possamos ser participantes e ser abençoados porque, pela palavra de Deus, amém, amados? Então, se os amados irmãos gostaram deste estudo, estão acompanhando, eu falo para os amados irmãos, não percam os próximos conteúdos, compartilhe com alguém que também gosta de falar sobre escatologia, gosta da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de estudos bíblicos, compartilhe com esta pessoa. E se você estiver no Spotify, deixe um comentário sobre o tema de hoje. E se você está chegando nesse podcast agora, é novo aqui em nosso canal Escatologia Fácil em Ação, não deixe de se inscrever em nosso canal. E também eu peço que você volte aos nossos podcasts, os primeiros podcasts que vai falar sobre escatologia, para você poder entender, ter mais base, ter contexto e conteúdo para poder participar dos nossos próximos estudos, amém? Pode ser que eu fale algum termo ou alguma doutrina, algum ensino aqui que você não viu os episódios anteriores, talvez você fique sem entender. Mas aqui é o missionário Seu Irmão em Cristo, o missionário Wagner. Estou trazendo uma visão pré-tribulacionista, que é a visão que eu creio e respeito também as outras visões, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, eu respeito todas as visões
e que possamos estar cada dia mais estar sendo abençoados por ensinos da palavra de Deus. Recomendo os amados irmãos a ver os outros estudos de outros entendimentos, outras visões sobre o Apocalipse, sobre escatologia. Recomendo os amados irmãos, e cada ouvinte vai fazer a sua escolha em qual linha de interpretação está de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e aquilo que você acredita ser o que vai acontecer nos últimos dias. Que escatologia é a doutrina, é o ensino dos últimos acontecimentos, do cumprimento da palavra de Deus e das promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Se inscreva em nossos outros canais também aqui no podcast e compartilhe, amados, esse estudo. Peço perdão pelos ruídos, mas compartilhe esses estudos e se inscreva, e que você possa ser abençoado a cada dia no poderoso nome de Jesus. Amém? Eu encerro por aqui para não estender esse podcast de hoje. Deus abençoe e obrigado por assistir até aqui este podcast. Amém? Fica na paz de Cristo e eu te vejo no próximo ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.